Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Minha esposa me perguntou se eu já tinha terminado com a série das parábolas, eu falei que não sei, mas por enquanto a gente deu uma pausa, final de ano. Josué capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido para onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite eu te peço. Que o teu Espírito esteja sobre nós, fazendo milagres, de comunicar a homens e mulheres limitados a tua palavra, que é rica e abundante. Que eu não seja um obstáculo, que eu não seja um empecilho. Que o Senhor possa falar e que não seja eu, mas o teu poder fluindo da tua palavra para alimentar a tua igreja nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pensar no futuro pode ser um pouco assustador. Uma das enfermidades da nossa época é a ansiedade, né, que alguns costumam chamar de excesso de futuro, mas a verdade é que, mesmo quando nós temos boas expectativas sobre o futuro, mesmo quando nós temos bons planos, temos sonhos prestes a se realizar, a grande verdade é que o futuro causa uma certa apreensão em nós. A gente fica, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que essa decisão é a melhor que eu tenho que tomar? Existe essa apreensão quanto ao futuro. E quando a gente chega no final de mais um ciclo, que é a virada de ano, né? Isso acaba se intensificando, porque essa vivência de ciclos e de anos gera em nós expectativas a respeito de um novo ano, do próximo ano que vem. A gente fica, o que será, o que eu vou fazer, como vai se desenrolar esse próximo ano. A gente olha para o que passou e temos expectativas a respeito do próximo ano, a respeito de 2025. E nesse momento aqui do livro de Josué, embora não seja ano novo lá para Josué e para os seus companheiros, para o povo de Israel, existe uma grande expectativa de um novo ciclo que vai se iniciar.
porque eles estavam peregrinando há 40 anos no deserto. Eles saíram do Egito na expectativa de entrarem na Terra Prometida. E essa caminhada do Egito até a Terra Prometida é algo que não dura 2 meses. Mas eles estavam há 40 anos no deserto, porque no primeiro momento que eles chegaram na fronteira da Terra Prometida, eles não tiveram fé. Moisés envia espias para olhar a terra, eles olham a terra, veem que a terra é boa, isso está descrito lá em Números, eles veem que a terra é boa, mas voltam com um relato de que os povos que lá vivem são muito fortificados, os exércitos são muito poderosos, os homens são gigantes, então eles não tiveram fé para crer que Deus daria aquela terra para eles. E como castigo, eles foram condenados a peregrinar no deserto, até que aquela geração inteira morresse. E agora, Josué está com essa nova geração. Josué, Calebe, eram os únicos, com mais de 20 anos que estavam vivos ainda. Porque pereceram no deserto todos aqueles que tinham mais de 20 anos e que não creram. Josué e Calebe creram, eles foram espias que foram lá e disseram, não, se o Senhor disse que vai nos dar, nós vamos vencer. E por isso Deus permitiu que eles permanecessem. Então agora eles estão de novo na fronteira. É uma nova geração, mas que está na fronteira. É lá, a terra prometida é ali. E tem um rio imenso, o Rio Jordão, separando eles da terra prometida. Tem a expectativa de que há 7 povos morando lá, em cidades fortificadas, com exércitos maiores do que eles. E, além de tudo, o seu grande líder, Moisés, havia morrido. Então, imagine o coração de Josué e do povo de Israel nesse momento. Eles estavam prestes a uma grande mudança na sua vida, eles estavam prestes a entrar num novo ciclo da conquista da Terra Prometida, mas perderam seu líder, que morreu, porque Moisés também foi determinado por Deus que ele não entraria na Terra Prometida. Então Josué estava assumindo. Eu não queria estar no lugar de Josué. Acho que aqui ninguém queria estar, né? Está lá Moisés fazendo e acontecendo durante todo aquele tempo. Aí daqui a pouco Moisés morre, mas Josué, está contigo. Hã? É contigo. Está aqui, Deus falou. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão. Não é um riachozinho. É um rio caudaloso. Mas essa é a expectativa, esse momento de transição que eles estão vivendo. E o que Deus vai dizer para Josué nessa passagem, nós temos 3 vezes que ele diz aquilo que eu considero a tônica dessa passagem que nós lemos, que é a expressão ser forte e corajoso. Deus está dizendo para Josué ser forte e corajoso. Ela aparece 3 vezes nesse texto, no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Então, hoje nós vamos entender para quê, qual o propósito que Deus está mandando Josué ser, quais os propósitos para o qual Deus está mandando Josué ser forte e corajoso, e vamos ver também qual é o fundamento, qual é a base para que ele possa ser forte e corajoso. Então, a primeira razão que Josué tem para ser forte e corajoso está no verso 6. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Josué precisa ser forte e corajoso para cumprir a missão que Deus deu a ele. Deus deu a ele a missão de conduzir o povo na conquista da terra prometida. Ele tinha uma tarefa a realizar. E ele precisava ser forte e corajoso para realizar essa tarefa. Embora Deus já tenha dito que quem daria a terra seria ele. Versos 2 e 3. Olha só. Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que quem vai dar? Eu vou dar
aos filhos de Israel. Deus está dizendo. Verso 3: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Ou seja, Deus daria a terra, mas a maneira pelo qual Deus escolheu dar a terra foi por meio de passos de fé. Era necessário que o povo cresce e lutasse as batalhas e combatesse as guerras que fossem levantadas, mas confiando no Senhor. O fundamento é saber que Deus é quem daria. Então eles estariam dando passos de fé. As comunidades são grandes. O rio é imenso. Os exércitos são poderosos. As cidades são fortificadas. Sim, mas vai. Deus mandou eles irem. Deu a eles a ordem de irem. Fez a promessa de que ele daria, mas era necessário que eles se movessem, que eles dessem passos de fé para cumprirem essa missão. E para darem esses passos de fé, eles precisavam ser fortes e corajosos. Deus disse para ele ser forte e corajoso para que ele pudesse cumprir essa missão. Nós também, como igreja, meus irmãos, temos uma missão. Nós também temos trabalhos e obstáculos a vencer. Nós também temos guerras para guerrear. Nós, como igreja do Senhor, vivendo nesse mundo, nós também temos uma missão para cumprir, e essa missão exige ação nossa. Embora, da mesma forma que Deus disse que Ele daria a terra de Canaã para Israel, mas que eles deveriam fazer algo, guerrear essas guerras com fé no Senhor, Deus também deu uma missão à sua igreja. E essa missão também passa por lutas, por provações, mas nós devemos fazer da mesma forma, confiando no Senhor. A conquista de Canaã, a conquista da terra prometida, aponta para a Nova Jerusalém. Aquela promessa que Deus cumpre aos patriarcas de dar a ele aquela região, é uma promessa que Deus cumpre quando Josué conquista a terra prometida. Então, aquela promessa que Deus fez aos patriarcas, ela foi cumprida. Mas essa promessa da terra prometida aponta para uma promessa maior, que é dada a todos nós, que é a promessa de um novo céu e uma nova terra. E da mesma forma que Deus usou Josué para dar a terra prometida física para aquele povo, Deus também usou seu Filho, Jesus, para conquistar para nós a Nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Tanto que Josué e Jesus são o mesmo nome. Então, Deus deu a terra de Canaã para eles, mas eles precisaram passar por lutas e obstáculos. Deus também nos deu a Nova Jerusalém por meio de Cristo, mas também nos deu uma missão. Deus não nos salvou e nos levou desse mundo. Deus nos salvou, nos deu um novo coração, fez habitar em nós o seu Espírito. Para quê? Qual a nossa missão? E a pergunta agora é para você pessoalmente: qual é o seu propósito? Por que você está aqui nessa noite? Por que você está aqui nessa igreja? Por que Deus colocou essa igreja nesse bairro? E por que Deus colocou você nessa igreja? Temos propósitos, precisamos ter propósito. Deus está dizendo para você ser forte e corajoso, mas não apenas para você conquistar os seus sonhos, realizar os seus planos. Deus tem uma missão. Deus deu a nós um trabalho. E esse trabalho é podermos falar da sua salvação, glorificar o teu nome, anunciar e testemunhar a obra de Cristo. Quais são os dons que Deus te deu? E de que maneira você tem usado esses dons para a missão? Porque nós reconhecemos dons em nós, talentos em nós, e costumamos usar esses dons e esses talentos para vivermos a nossa vida. A pergunta é: como você tem usado os seus dons e seus talentos para a missão que Deus te deu?
Quanto tempo da sua vida você está dedicando para você? E quanto tempo da sua vida você está dedicando para a missão? De que maneira você encara a sua vida nesse mundo? Deus te salvou para quê? Só porque Ele quer você lá no céu? O investimento da cruz na sua vida tem qual propósito? Você precisa encontrar esse propósito. Nós, como igreja, precisamos ter esse senso de missão, como Deus deu a missão para Josué. Então, ser forte e corajoso não é para outra coisa, senão para cumprir a missão. Deus deu a Josué uma missão e disse para ele ser forte e corajoso. Ele deu para nós uma missão e está dizendo para nós também sermos fortes e corajosos. Então, essa foi a primeira razão. A segunda é obediência, versos 7 e 8. Tão somente seja forte e muito corajoso. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Bem-sucedido em quê? Na missão que ele recebeu. Então, para cumprir a missão que ele recebeu, para que ele pudesse realizar a obra que Deus mandou ele realizar, ele precisava ser forte e corajoso também para obedecer os mandamentos de Deus. Se ele, quem daria a terra, ou seja, se o Senhor é quem daria a terra, isso seria nos termos dele. Não é na criatividade de Josué, não é Josué, em nome da missão, fazer qualquer coisa que ele quisesse para atingir o objetivo. O que Josué precisava fazer para cumprir a missão era andar em obediência aos mandamentos de Deus. Aquilo que Deus mandasse ele fazer, ele deveria fazer. Então, o segundo propósito, a segunda razão para que Josué fosse forte e corajoso, era para obedecer a lei de Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque se ele não obedecer a palavra de Deus, ele não cumpre o seu propósito, ele não cumpre a sua missão. Deus diz que se ele meditar na lei, meditar na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, de dia e de noite, e ter cuidado para obedecer, fazer tudo segundo como está escrito, ele seria bem-sucedido na missão que ele recebeu de Deus. Então, além de eu e você termos recebido uma missão, nós também recebemos mandamentos. Nós também, para cumprirmos a missão que Deus nos deu, nós também devemos conhecer e obedecer aquilo que Ele revelou para nós como a sua vontade. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, como vamos obedecê-la? É total contradição. Uma pessoa que diz ser serva de Deus, seguidora de Cristo, e não conhecer a Bíblia, e não ler a Bíblia, e não saber o que a Bíblia exige e demanda de nós. É totalmente contraditório, e isso impede que se cumpra a missão. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É nos princípios da palavra de Deus que nós vamos cumprir a missão. E esses princípios estão nas Escrituras. É o que está revelado. Nós precisamos confiar totalmente naquilo que Deus revelou como sendo a sua vontade. Ele nos deu uma missão e também nos deu mandamentos. Precisamos ser fortes e corajosos para cumprirmos a missão. E precisamos ser fortes e corajosos para conhecermos e obedecermos a palavra de Deus. Terceira razão para sermos fortes e corajosos, verso 9.
Verso 9, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. A terceira razão para nós sermos fortes e corajosos é não termos medo ou não nos acovardarmos, não ficarmos assustados diante dos desafios que estão à nossa frente. Josué e o povo tinham desafios assustadores na sua frente. Como eu falei, começa pelo próprio Jordão. Eles estão acampados na beira de um rio. E Deus diz, passe esse rio. Como, Deus? Eu não tenho um barco, não sei nadar. Como é que a gente vai passar por esse Jordão? Então o Jordão era apenas o primeiro. Como eu disse, havia 7 nações, 7 povos vivendo na terra prometida, todos eles com exércitos poderosos, todos eles com cidades fortificadas. Esses eram os desafios. Israel era um povo que estava peregrinando no deserto por 40 anos. Eles não eram um exército. Eles não tinham nem armas, eles não fundiam ferro, eles não tinham ferreiros entre eles. Era uma nação que nem poderia se chamar de agrícola, porque eles nem plantavam nada, eles viviam do maná. Eles eram um povo nômade, não tinham nada. Completamente impotente diante das nações que estavam habitando a terra prometida. Então eles poderiam olhar para lá e ficar pensando, como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos fazer isso? Eles vão acabar com a gente. E o medo, então, paralisa. Porque se nós olhamos para as dificuldades, para os obstáculos, se eles ficam olhando apenas para os obstáculos que se levantavam, que estavam presentes ali diante deles, eles iam ficar lá onde eles estavam. Eles vão lá nada? Já vou ter que dar um jeito de atravessar esse rio. E digamos que eu consiga atravessar o rio, vou chegar lá, vou dar de cara com um monte de soldado. Vou nada, eu vou ficar aqui mesmo. O medo paralisa. A gente também pode olhar para esse mundo e ficar paralisado. Basta olhar ao redor e ver. Quanto mais a gente olha para a nossa sociedade, nós ficamos mais abismados. Parece que a criatividade para fazer o mal está sempre se renovando. A gente olha ao redor e vê inimigos muito mais poderosos do que nós. A gente olha para a cultura, a gente olha para a televisão, a gente olha para a internet, a gente olha para o sistema, para os políticos, para os poderes, a gente olha para as coisas e diz, o que eu vou fazer? A gente pode ser tomado por um medo, pode ser tomado por um sentimento que nos paralisa. E o que Deus está dizendo é, seja forte e corajoso, confie. Da mesma forma que Josué e o povo precisavam confiar em Deus, sabendo que era Deus que daria a terra para eles, sabendo que era Deus que iria fazer com que eles vencessem os inimigos e os obstáculos. Nós também, quando olhamos para esse mundo, quando olhamos para as dificuldades desse mundo, para os obstáculos e para as guerras que nós precisamos vencer para cumprir a missão de Deus, nós precisamos ter confiança total em Deus. Seja forte e corajoso. Nós não podemos nos acovardar diante daquilo que o mundo apresenta para nós. Nós não podemos achar que o mundo é invencível. Nós precisamos saber que quem vence o mundo é o poder de Deus. Não somos eu ou você na nossa força. Por mais que a gente olhe com os olhos humanos e pense, humanamente não dá, mas em nome do Senhor eu vou. E foi assim que Josué foi. Porque ele disse que o quê? Ele daria a terra que eles pisassem. Não foi isso que ele colocou aqui no verso 2? No verso 3? O que ele diz no 3 aqui? Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. E se eles não botassem a planta do pé em lugar nenhum? Eles tinham que ir. Deus daria para eles.
mas eles precisavam se mover. Para cumprir a missão de Deus, não se pode permitir que o medo paralise. Josué não poderia ficar paralisado, Israel não poderia ficar paralisado, eu e você não podemos ficar paralisados. Ser forte e corajoso. Então, precisamos ser fortes e corajosos para cumprirmos a missão que Deus nos deu. Precisamos ser fortes e corajosos para conhecer e obedecer a palavra de Deus. Precisamos ser fortes e corajosos para que o medo diante da grandeza dos nossos adversários não nos paralise. E aí você fala, poxa, Guilherme, mas falar para ser forte e corajoso é fácil, né? Qual é o fundamento disso? Está baseado em quê? Como assim? Em que eu confio? E você vai perceber que o verso 5 e o verso 9 funcionam mais ou menos como uma moldura. Como eu falei, a expressão ser forte e corajoso se repete 3 vezes nesse texto, e as 3 vezes estão entre o verso 5 e o verso 9. Olha o que diz no verso 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. E olha como é que termina o verso 9. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando Deus está dizendo para mim e para você, para nós sermos fortes e corajosos, Ele está dizendo isso, não porque a gente confia no nosso braço, não porque a gente confia na nossa força, Ele está dizendo isso por quê? Porque junto com essa afirmação, junto com essa ordem, para nós sermos fortes e corajosos, junto com essa ordem vem uma promessa, e a promessa é: eu estarei com você, eu vou estar lá junto contigo, você não estará sozinho em nenhuma das batalhas, você não estará sozinho em nenhuma das guerras, você não estará sozinho diante de nenhum dos inimigos, Ele sempre vai estar conosco. É nisso que é fundamentada a ordem, porque Ele não simplesmente diz, vai lá, seja forte e corajoso, que eu vou ficar aqui, do outro lado do Jordão, olhando como é que você vai fazer. Deus não está dizendo isso, Ele está dizendo, ser forte e corajoso, porque eu estarei contigo, sou eu que vou fazer, sou eu que vou vencer. É na minha força, é no meu poder. Esse é o fundamento para a força e coragem que Deus estava cobrando, exigindo de Josué. O fundamento é a presença dele. Deus está presente. O fundamento não era o número de israelitas, o fundamento não eram as armas que os israelitas poderiam ter ou não, os fundamentos não eram as técnicas de guerra ou de guerrilha que o exército de Israel teria, não é. O fundamento é a presença do Senhor. O diferencial da nação de Israel era a presença de Deus. Era o único diferencial que eles tinham. Eles não eram maiores, eles não eram mais poderosos, eles não eram mais inteligentes, nada disso. Mas eles tinham o Senhor. O Senhor estava com eles e por isso eles deveriam ser fortes e corajosos. A igreja de Cristo também não está sozinha. Eu e você também não estamos sozinhos. Na missão que Deus nos deu, no mandamento que Ele nos deu, juntamente com esse mandamento também há uma promessa. Abre lá Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e, vamos juntos, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está contigo. Sê forte e corajoso. Não deixe que o medo paralise você. Saiba que você tem uma missão, saiba que você tem um propósito, saiba que você está com a palavra de Deus contigo, disponível para que você a conheça e a viva. E tudo isso não é na sua força, tudo isso é na força do Senhor. Jesus Cristo está conosco. 2025 está aí às portas. É um novo ciclo. Um novo momento. Não sei quais os planos que você estava fazendo, não sei quais os sonhos que você pretendia realizar ou pretende realizar em 2025, mas eu quero te dar 3 problemas para 2025. Primeiro problema: encontre o seu lugar na missão. Não se contente, meu irmão e minha irmã, não se contente em ser um frequentador de igreja. Não se contente em ser um sommelier de culto. O que é um sommelier de culto? É aquele que entra para dizer, o louvor não estava bom, hoje a palavra não estava inspirada, o ar estava gelado demais, os irmãos que estavam lá na portaria não estavam sorrindo muito. Fez um relatório, sommelier de culto. Vem para o culto para avaliar tudo. Se estava quente, estava frio, se o pregador estava bom ou não, se o louvor estava bom ou não, se o baterista tocou bem ou não. Não se contente com isso, que em 2025 você encontre o seu lugar na missão. Deus deu uma missão para a igreja. Não é para alguns da igreja, é para todos os discípulos. Se você é discípulo de Cristo, você tem uma missão. Encontre o seu lugar na missão. Eu estou dizendo que essa missão não precisa ser necessariamente aqui. As pessoas estão precisando de nós lá fora. Então não pense que a sua missão se limita a colocar um terno, a ter uma gola e a pregar ou a servir aqui. Isso é importante? É importante. Precisamos de pessoas que operem o som, precisamos de músicos, precisamos de pregadores, precisamos, tudo isso. Precisamos de professora na escola bíblica, tudo isso nós precisamos. Mas saiba que a missão é muito maior do que isso. Nossa tarefa é muito maior do que essa. E é para o mundo inteiro. Onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, onde Deus tenha te colocado, saiba que você está em missão. Você está lá com um propósito. Deus colocou você onde quer que seja. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei o que você faz, eu não sei onde você mora. Mas Deus te colocou lá por um propósito. E você está em missão lá também. Então a primeira coisa é essa: encontre o seu lugar na missão. Faça a diferença. Segundo problema que eu quero para você em 2025. Leia e viva a palavra. De novo, não se contente em ser um cristão que nunca leu a Bíblia toda. Não se contente com isso, não se conforme com isso. Esse é o livro da sua vida. Existe comediante fazendo piada, porque o crente não lê a Bíblia, já viram? E ele ainda zomba dizendo, olha, as pessoas saem daqui e vão ler a Bíblia. E ele é ateu, porque ele zomba. Porque a verdade é que a grande maioria de nós não leu a Bíblia inteira. Isso é uma contradição absurda. Então, em 2025, não se contente em nunca ter lido a Bíblia toda. Não se contente de não ter contato com essa palavra todos os dias. O que Deus disse para Josué? Leia ela todo dia. Não se contente com menos que isso. Coloque isso como uma meta para você em 2025. Terceiro problema que eu quero arrumar para você em 2025.
Não fique paralisado diante da grandeza dos desafios. Nós podemos ser tentados a olhar e falar assim: nada muda. Tem nada que eu possa fazer contra. Cada vez o mundo está pior. Cada vez as coisas estão piores. Cada vez os jovens estão mais perdidos. Cada vez o casamento mais está sendo destruído. Cada vez mais divórcios. Cada vez mais adultérios. Cada vez mais desamor. Cada vez mais promiscuidade. Cada vez mais. E você pode ficar olhando para isso e dizer: não tem o que eu fazer. Tem. Vá no poder do Senhor. Seja forte e corajoso. E enfrente esses inimigos com as armas que Deus te der. Vá confiando nele. Eu sempre me lembro das muralhas de Jericó. Cara, se eu estivesse lá, eu não sei se eu ia ficar correndo em volta das muralhas, não, gente. Tu chega lá, Israel chega lá, tá a muralha. Aí Deus fala: dá 7 voltas. O que foi, Deus? Não, dá 7 voltas. E no final, no 7º dia, você grita: eu não sei se eu ia fazer isso não, gente. Ia ser engraçado. Agora você se imagina o soldado na muralha. Chegou um exército aí, chegou, mas eles têm arma? Não tem não. Tem não. O que eles estão fazendo? Eles estão correndo em volta da muralha. Gente, mas qual foi o resultado final? A muralha caiu. Poder de Deus. A gente não precisa confiar, não devemos confiar em nada que a gente pensa. O que a gente precisa confiar é naquilo que Deus mandou a gente fazer. Confie nele e vai e faça. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da muralha, não importa o como a ordem que Deus deu seja meio louca. Confie e vá. Não seja que nem eu, se mandar correr em volta da muralha, corre. Se mandar gritar no final, grita. Porque a muralha cai no poder de Deus. Então que em 2025 você encontre o seu lugar na missão, que em 2025 você leia a palavra de Deus e que em 2025 você avance contra os inimigos, mesmo que isso pareça irracional, e faça tudo isso na certeza de que Deus está contigo. Porque Ele não te mandou para nenhum lugar sozinho. Ele não te deu nenhuma missão para fazer sozinho. Ele disse para você ir. Ele disse para você ser forte e corajoso. Mas Ele também disse: porque eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos ficar de pé. Oh, Deus, é assustador como na prática nós somos bem incrédulos. Olhamos para os Teus mandamentos, Senhor. Olhamos para a Tua palavra. Vemos os milagres que estão relatados ali. Mas a nossa vida não condiz com quem crê nisso tudo. Olhamos para os obstáculos, olhamos para a vida, vivemos como se não houvesse céu, porque estamos tão preocupados em acumular coisas nesse mundo. Vivemos como se não houvesse inferno, porque não estamos chorando por aqueles que não te conhecem ou não se renderam a ti. Vivemos como se as coisas fossem feitas na nossa força e no nosso poder. Porque quando vemos algo que é maior do que nós nos acovardamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Para sermos fortes e corajosos, Senhor. Porque Moisés lhe obedeceu. Quando o Senhor disse para ele colocar o cajado sobre o mar, e o mar se abriu.
Oh Deus, eu não sei se eu teria colocado o cajado lá. O Senhor disse para Josué: vai e passa nesse Jordão. Provavelmente eu olharia para o Jordão e viraria para o Senhor e perguntaria: como? A verdade, Senhor, é que nós precisamos de fé. E precisamos viver pela fé. Porque a tua palavra diz que o justo viverá por fé. Mas parece que nós não estamos vivendo por fé. Nós só vamos até onde nossos olhos alcançam. Nós só buscamos aquilo que os nossos braços podem tocar. Estamos gastando horas e horas e dias e meses e anos da nossa vida para acumular coisas que vão perecer nesse mundo, buscando uma segurança num mundo que não vai subsistir. Não existe segurança nesse mundo, Senhor. Abre os nossos olhos para olharmos para o eterno. Abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que é eterno, como o Senhor fez com o servo de Eliseu. E ele pôde ver as carruagens que estavam nas montanhas do exército celestial. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz-nos sair da mediocridade, de homens e mulheres que frequentam a igreja, mas que vivem exatamente como quem não frequenta, que buscam exatamente aquilo que os não crentes buscam, que querem exatamente aquilo que os não crentes querem, que buscam o mesmo conforto que o mundo busca. Oh Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos, e faz-nos ir além, além. Que quando ouvirmos o Senhor mandar que nós andemos ao redor de muralhas por 7 dias, que a gente vá. Quando ouvirmos o Senhor mandar abordar uma pessoa na rua, que a gente aborde. Quando ouvirmos o Senhor mandar batermos na porta de alguém e levarmos a tua palavra, que nós batemos a porta e falemos. Quando ouvirmos o Senhor mandar sairmos de um lugar confortável para irmos para um outro desconfortável, que nós não iríamos se não fosse o Senhor mandando, que nós obedeçamos. Senhor, oh Deus, nos livra do conforto. Eu sei quão perigosa é essa oração, Senhor, mas é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Opera essa palavra em nós, Senhor. Aplica essa palavra em nós, pelo poder do Teu Espírito. Que possamos amar com um amor que o Senhor nos ama. Um amor radical. Porque o Seu amor se demonstrou por meio de um ato totalmente radical. O Senhor deu o Seu Filho para morrer por nós. Que o nosso amor por Ti se expresse também de uma maneira radical. Nós não precisamos fazer sacrifício, Senhor, porque o sacrifício foi feito por Ti. A nossa salvação não depende do nosso sacrifício, porque a nossa salvação foi garantida pelo Seu sacrifício. Não é de salvação que estamos falando aqui, Senhor. É de como os salvos devem viver.
Senhor me salvou por uma razão. O Senhor salvou meus irmãos por uma razão. Então que possamos viver o propósito da nossa salvação de maneira radical. Aleluias. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.